Oi, pessoal! Nesse podcast vamos colocar frente a frente os 7 pecados capitais e os signos do zodíaco. E já que o assunto é pecado, eu posso dizer já de cara que eu me rendo hoje a um deles e digo a vocês que é com muita vaidade que eu converso com a mestra Maria Eugênia de Castro, uma das primeiras pessoas a estudar seriamente a astrologia no Brasil e uma das mais renomadas astrólogas de nosso país. Maria Eugênia tem mais de 40 anos de experiência acumulada na área. É pesquisadora, é mestra de muitos mestres e autora de 20 livros sobre o assunto. E antes de começar a nossa conversa, eu lembro que você pode falar comigo sempre que quiser no meu perfil do Instagram. Ele está disponível na página inicial deste canal. É isso. Maria Eugênia, bem-vinda ao Fala com Lori. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com você, um rapagão tão simpático, bonitão, alto, moreno, com uma voz muito bonita. E muito inteligente, né? Porque está Imagina, nossa senhora! Entrando em primeiras mãos com esses assuntos. Não precisamos nem mais continuar. Eu já vou aqui me despedir, te agradecer muito. Não precisa mais nada, né? Não precisa mais nada. Já ganhei o dia, a semana, o mês, o ano. Muito obrigado, viu? Na verdade, é um imenso privilégio tê-la aqui, né? Trazida também pelo meu grande amigo, irmão Luiz, que é o seu discípulo e também um fera na astrologia. Os podcasts que eu fiz com o Luiz fizeram um sucesso incrível. Ele é mais do que aluno, é muito mais, faz parte da casa, da família. Ele é um filho astrológico. Que maravilha isso, né? Isso, 20 e tantos anos fazendo 20 livros conosco, inclusive Nossa. Os 12, a coleção dos 12. A coleção, essa última, né? É Conheça melhor o seu signo. É uma graça. A gente vai falar sobre ela. Isso. Então, eu queria falar, por que 7 pecados capitais, né? Que é um assunto tão antigo, né? Falam que é do século IV, e depois reformado no século XIII. É um assunto tão antigo, mas todo mundo sabe, tão famoso, né? Todo mundo sabe e fala nos 7 pecados. E volta e meia dizem, eu vou entrar no pecado da gula, e desde brincadeiras assim até coisa maior. Sei. Isso. Não, pois é, quando a gente começou a conversar sobre isso, eu imaginei assim, se a nossa conversa fosse uma conversa simplista, não que seja muito complexa, mas se fosse simplista demais, eu começaria te perguntando qual pecado capital representa mais ou menos cada signo do zodíaco, mesmo que tenham 12 signos e 7 pecados. Mas isso seria de uma leviandade sem tamanho, porque eu sei que as coisas, e você também, óbvio, sabe que as coisas não são assim tão simples, é um assunto complexo. Então, minha primeira pergunta para você é um pedido de socorro, tipo assim, por onde eu começo? Como é que a gente consegue falar dessa relação dos 12 signos do zodíaco e os 7 pecados capitais, sem carimbarmos cada signo com um estereótipo, com algum pecado específico? Olha, eu estou pensando assim, numa livre associação com os signos e os planetas regentes de cada desses signos, nós vamos focar esses pecados, que são, normalmente, todos são desequilíbrios que atingiram alguns humanos, né, por todos esses séculos. Então, nós vamos focar nas pessoas de baixa idade astral. E idade o que astral? É? Idade astral. É um nome que pouca gente conhece, né? Esse Sim. título. Que, na verdade, é o seguinte, resumindo a ópera, idade astral é a idade que nós trazemos ao nascer. Então, todo mundo, quando nasce, traz uma idade. Por exemplo, todo mundo nasceu no dia tal, no ano tal, na cidade tal. Então, naquele dia, nasceram centenas de crianças no mundo inteiro. Eles todos vão ter a mesma idade cronológica, pela vida inteira, a idade cronológica.
mas terão milhares de diferenças em idade astral. É a diferença individual mais completa. Então, o nível de sensibilidade, o nível de maturidade, de aprendizagem, de inteligência é completamente diferente em cada criatura que habita esse planeta. Não tem dois iguais no universo. Mas a gente pode dizer, isso não deixa de ser um privilégio, né? Um privilégio da vida. Você nascer no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, no mesmo local e ter destinos tão diferentes, uma pessoa ter um caminho bom e outra ter um caminho não tão bom assim. Não deixa de ser um privilégio, né? Olha, privilégio para os que vêm com muita idade astral. Então, a pessoa pode ter 15 anos e ter 1.500 anos de idade astral, ou 150. Então, são pessoas que tiveram o privilégio de viver muitas e muitas vidas e muito aprendizado somado. Muita experiência vivida. Então, são pessoas que já trazem um cabedal de conhecimentos que vem embutido no inconsciente. E aqui e acolá aquilo vai aparecendo, surgindo, emergindo. E é uma pessoa, quando você vê uma pessoa muito inteligente, solta, articulada, flexível, que aprende as coisas com facilidade, que tem uma natureza até superior, é uma pessoa, é uma alma antiga, é um espírito antigo. Entendi. Ou uma essência, o nome não importa. Os 7 pecados podem estar em qualquer pessoa. Perfeito. Que tenha baixa idade astral e não consegue se libertar daquilo. Agora, Perfeito. é tipicamente, muitas vezes a pessoa, por exemplo, vamos dar o exemplo da gula. A gula é um pecado que prejudica só quem tem, né? Não aos outros. Em geral, a pessoa que tem um Júpiter muito forte no mapa, ela pode se ver presa de gula. Você acha que é bom começar com a gula? Acho que começar com a gula está muito bem, mas eu queria já, aproveitando que você falou isso, para dar uma incrementada na minha pergunta. Um erro que muita gente comete, eu incluído, é falar, quando a gente falar de gula, a gente pensa imediatamente em comida ou bebida. Ah, come muito, é glutão, tá. Mas eu acho que o pecado da gula vai muito além da comida, e eu quero que você me desminta ou não. A gula também está relacionada com o egoísmo, tá? Com querer adquirir sempre mais e mais e mais, não se contentando com o que já tem. Se bem que isso tem um pouco a ver com ganância também, que é outro pecado capital. Mas tem essa ligação também, a gula, não é, no lato sensu, assim, no sentido mais amplo, ela também não atinge isso, querer tudo. Eu acho que a gula é uma busca desenfreada por prazeres, né? Então, pode ser um desequilíbrio, além da alimentação, que é muito comum, e que é muito comum na humanidade, a gula, né? É uma alimentação desmedida, compulsiva, é uma das facetas da compulsão. É uma atitude sem freio, sem fome, sem prazer. É obsessiva, é autoagressiva, é baixa autoestima. Não deixa de ser um comportamento infantil e compensatório. É uma compensação por alguma coisa. Então, é a falta de alguma coisa que leva as pessoas a comer sem parar, né? Então, eu digo que para você perder a gula, você tem que fazer a cabeça. É o melhor regime que tem. E agora vamos à pergunta fatídica. Quais são os signos com tendência maior, à gula maior? A gente, na astrologia, tem, por exemplo, tem 3 signos que têm um Júpiter muito forte. Então, são pessoas passivas de caírem nessa armadilha da gula, porque os pecados são armadilha, né? Sim, verdade. Sagitário, Câncer e Peixes, entendeu? São 3 signos que podem ultrapassar esses limites, perder a noção, fazer
são signos que gostam de se dar uma festinha. Então, comem e repetem o prato e sobremesa, e etc, etc. E depois tomam um café com doces, com torta, e vai por aí. E por que touro é um dos que mais leva a fama de ser o mais guloso de todos, e você não citou touro? Porque o touro é regido pela Vênus. E a Vênus, basicamente, tem um desejo estético. E a gula não leva à estética, né? É Então, verdade. sempre tem qualquer signo que pode cair na gula, mas a maioria dos touros tem aquela história do duelo entre o chocolate e o espelho. Sim. E aí ele privilegia O o espelho. espelho. Boa. Então, tranquilo. Vamos passar para o segundo agora, que eu acho que é a avareza / ganância, que na verdade se toca um pouco com gula, né? Da maneira como eu falei, porque é o apego excessivo, né? É o apego descontrolado a se ter tudo o que se deseja, mesmo que seja passando por cima de, às vezes, pessoas, etc. O que você tem a nos dizer? Quais são os signos com essas tendências gananciosas e por quê? Esse é péssimo, né? Esse pecado é pecado mesmo, né? Não tem dúvida. Tipicamente é o Capricórnio negativo, né? Que faz conta de tudo, né? Faz avaliações. Capricórnio e Libra. Capricórnio é regido por Marte e Saturno. E Libra é Saturno e Vênus. Então, eles têm no negativo esse lado horrível da avareza. Mas muita gente de todos os signos podem ter. Eu vou fazer um resumo do resumo, porque isso merecia se conversar muito mais. A avareza é uma obsessão pelas posses ou por todas as posses. Não é por uma ou outra, é todas. Ele se dá uma autoproibição de ser feliz. Então, uma pessoa avarenta, um homem avarento, ele, em geral, ele é destinado à impotência sexual, né? Ainda tem isso, é? Mas por quê, hein? Porque ele sofre do problema de retenção. Caramba, olha só. Ninguém pensa nisso, né? Não. Mas a astrologia mostra e prova. Então, agora os pães duros, quer dizer, homens e mulheres, né? Porque, na verdade, também tá envolvido, a gente tem, né? Estão envolvidas também. Tem esse problema, né? Mas a avareza da mulher é mais economia, porque a mulher antiga, lá dos primórdios da Terra, ela juntava tudo que ela encontrava, porque ela ficava muito tempo sozinha enquanto o homem ia caçar. Né? Então, ela ficava juntando aqueles cacos, aquelas coisas, juntando aquelas coisas para proteger a filharada que ficava com ela. Então, a avareza da mulher é menos grave. É grave. É um pouco menos. A capricorniana e a libriana, que tem essas tendências, tem essas tendências um pouco mais suaves, digamos assim. É menos compulsiva, menos... Entendi. Escraviza menos, né, a própria pessoa. Entendi. É uma escravidão. Pelo que eu estou entendendo, não tinha essa noção de profundidade do quão ruim poderia ser uma pessoa avarenta. Bom, enfim. Vamos. É horrível. Quer passar para o terceiro? Podemos. Vamos lá. Olha, a luxúria é complicada, né? Mas é engraçado que acontece mais em signos mentais, em signos cabeças, em signo que tem a cabeça mais fria. Então, acontece muito em signos que não são dados a paixões, a grandes amores, entendeu? Que pensam muito antes de dizer ou nunca dizer eu te amo. Virgem e Capricórnio estão na linha de frente, entendeu? Porque Virgem é muito, muito mental e Capricórnio, idem, né? E ele ultrapassa
todos os 3 níveis da sexualidade. Quer dizer, ele não está em nenhum da sexualidade saudável, que é ligada ao nível Eros, Filos e Ágape. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eros é a atração, é o prazer físico, mas há um prazer, e há um prazer dividido, partilhado, né? Quando a pessoa passa para o nível do Filos, é um nível que também inclui a cabeça, uma boa convivência. É um prazer a 2, onde os dois se preocupam em dar prazer a um e ao outro. Okay. E o Ágape é o 3º nível, onde inclui o Eros, o Filos e o próprio Ágape. O Ágape é o banquete. Okay. Ele inclui o prazer físico, o prazer mental da convivência boa e o espiritual de almas que se reencontram. Olha, nenhum desses 3 precisa de luxúria. Quem precisa de luxúria é quem está fora do esquema saudável, digamos, do esquema feliz. Entendi. Porque a luxúria não leva à felicidade. Ela é oposto, a oposição dela é ao sexo ágape. É um sexo meio falso, meio falhado. Agora, como você já me surpreendeu, não incluindo touro como um dos signos com maior tendência à gula, e também me surpreende, e eu estou falando aqui como leigo absoluto, obviamente, também me surpreende você não citar Escorpião, que é o famosíssimo, mais sensual, mais sexual do zodíaco, pelo menos para os leigos. No que eu estou falando, o que eu estou errando aqui, falando isso? Seguinte, é bom explicar. Escorpião e touro é o eixo sensual. Sensual. Eles são muito ligados a esse esporte horizontal, tá? São até muito bons nesse esporte. Mas o que acontece é que o escorpião e o touro, eles só se ligam a pessoas que realmente os atraem muito. Eu tenho amigos aqui de escorpião que eles dizem: pode botar a Juliana Paz do meu lado, ou seja lá quem for, uma dessas belezonas maravilhosas, sei. que não me diz nada. Tem que ser alguém que eu procuro, alguém que fale a minha, mais do que sensação, a minha parte sensual. Não é sexual. Entendi. O signo mais sexual do zodíaco, que é interessante falar, é o Capricórnio. Okay. Tá? Ele vive muito, ele é muito longevo, e como ele é a cabra e o bode da montanha, eles simplesmente são animais que têm uma sexualidade super exacerbada. Entendi. Tanto que na Grécia, porque o bode e a cabra, ao se relacionar, eles berram tanto que na Grécia passaram a chamar tragédia o canto do bode. Tragozédia quer dizer o canto do bode, porque eles berram lá na montanha tanto que todo mundo ouve, entendeu? Entendi. Então, eles são extremamente sexualizados. Não há sensualidade. Sensualidade é uma emoção, e eles não têm. É por isso que Capricórnio está aí entre os signos com mais tendência à luxúria, né? Luxúria. E Virgem também, porque e Virgem também. A 5ª casa dele é Capricórnio. Perfeito. Enfim, vamos para o 4º pecado capital, a ira, que é o sentimento humano de externar a raiva e o ódio por alguma coisa ou por alguém, né? É aquele desejo de causar mal ao outro, um dos grandes responsáveis, sentimentos, pela maior parte dos conflitos humanos no transcorrer das gerações. Então, eu te pergunto, quem são os mais irados do zodíaco? Quais são os signos com mais tendência à ira, os mais bravos, digamos assim? Isso. Eles são perigosos porque é alguma coisa que não é constante, a ira. São explosões que acontecem. Então,
explosões de raiva, de ódio, de tudo que tem Rompantes, de né? rompante, de inveja, de tudo. Então, por exemplo, o aquário é o número 1 para ter explosões. Tem um autor que chama o aquário é um signo de roda quadrada. Ele fica parado um tempão numa mesma atitude até que um dia ele dá aquela passada para o outro lado. Entendeu? Entendi. Ele não tem um comportamento usual. De repente, dá aquele estouro que ele mesmo não entende. Entendeu? E o Áries também, que é o dono da raiva. Né? Então, quando a alma é negativa, quando a alma tem baixa idade astral, pode dar uma pessoa perigosamente irada, porque a ira é uma acumulação de raiva, é uma raiva armazenada, que um dia estoura. Não é na hora, é lá um dia, quando ele está com a cabeça quente, vai esquentando, esquentando, até que sai de uma maneira... e a ira, em geral, é desproporcional. Uma coisinha pequena, ele dá um estouro. Uma coisa grande, às vezes, não dá. Então, Ou seja, desproporcional e pouco lógica também. Né? Imprevisível. Imprevisível, é. Isso que é o pior. Então, ele guarda para direcionar aquilo para alguém ou alguma coisa. Ou, às vezes, uma classe inteira de pessoas, ou parentes, ou família, ou seja quem for que está perto e que não tem a menor ideia. É um dos pecados mais temidos, que muitas vezes se mantém surdo e muda por muito tempo, até que um dia explode, perigosamente. Ele leva a pessoa à vingança, culpa alguém, cobra o mal que supõe existir. Ele não tem senso de justiça nenhum. Ele tem aquela raiva que acontece que ele manda. Vai quebrando o que vier pela frente. É perigosíssimo. É o pecado perigoso. É o que ocasiona todos os tipos de guerra. Né? Porque ele não tem diálogo. Entendi. Eu acho que eu tive um pouco de sorte em relação a isso, porque meus pais eram Aquário e Áries. Meus pais já morreram, mas minha mãe era Aquário e meu pai de Áries. E eu acho que eles deveriam ter uma idade astral boa, porque senão eu teria sofrido muito na mão deles, né? E não sofri, não. Não, é porque o Aquário, no positivo, é o melhor amigo. É o maior amigo do zodíaco. Ele é capaz de fazer pelo outro o que nem o pai nem a mãe fizeram. Entendi. Quando ele é amigo total. Entendeu? Ele ama o outro, gosta do outro, ele quer que o outro se dê bem. O aquário é o símbolo do amor, admiração. Quando ele admira o outro por algum N motivos, ele fica amigo, e amigo é para a vida toda. Sim. E outras, né? Dizem que os nossos amigos são reencontros de vidas passadas. E que toda vez que a gente se reencontrar, vai voltar a ser amigo. Isso aqui é legal. Ou pelo menos não se joga fora o que já se conquistou. Isso. Mas quem veio com alta idade astral nunca perde. Né? Entendi. Independentemente do signo. Independente. Joia. Olha, dizem que quem está muito desenvolvido, você pergunta qual é o teu signo. Ele diz assim, os 12. Ah, que boa essa, hein? Porque nós todos temos uma fração, um 12avo de cada signo, né? Isso então, é muito legal. Quando a gente desenvolve tudo, nós temos um pouco de cada. Todas as qualidades. E uma coisa que o nosso amigo Luiz Augusto me ensinou, e talvez tenha aprendido isso contigo lá atrás, foi a história de que antes do signo nós somos nós mesmos, né? Nós somos a... E é isso, exato. Agora eu entendo, é a idade astral. Né? Você, antes do seu signo, é Maria Eugênia. Né? Então, isso aí vai... aquilo que a gente falou da idade astral, né? Isso. É muito bom, é muito bacana ver, apreciar a idade astral em criança,
Porque a criança, por exemplo, que nasce com alta idade astral, ela já mostra desde pequena. Como Ela, assim? com 5, 6 anos, Que tipo de exemplo? por exemplo, uma criança tem umas brincadeiras bobas, esconder a borracha do outro, o casaco, comer a merenda e sair correndo, essas bobeiras de criança. Sei. Uma criança de alta idade astral, ela não entra nessa. Ela diz, essa brincadeira eu não gosto, não vou fazer isso, não. É como Não se ela já faço. tivesse... É um déjà vu, né? Como se ela já tivesse... Não, isso é coisa do passado. Isso não me dá prazer nenhum. Não me dá prazer, né? Né? Fantástico Então, isso. não entra nessa. Faz os deveres sozinha, estuda, toma banho, ouve. Escova os dentes. E ela diz, eu estou aqui na casa do meu pai e minha mãe, eu sei que eu não concordo com o que eles estão dizendo, mas a casa é dele, está na hora dele, eu vou ficar aqui na leia dele. Jóia, um dia... É uma coisa super inteligente. Um dia eu vou ter a minha, e aí eu dito as minhas regras. Vai ser diferente, porque ele pode ser muito mais velho que o pai e a mãe, né? Sim. Então, Sim. ele já tem aquela condescendência com o pai e a mãe. Caramba, que importância essa história da idade astral, né? Que é uma incrível. coisa... É muito pouco falada isso. Muito pouco falado, né? Agora, nos meus 20 livros, todos falam de idade astral. Não, para quem começa a se interessar e começa a ter leitura de qualidade, sim. Mas não é uma coisa que você... Não é um termo usual, né? Que as pessoas conversem assim. Quando está falando de signo, aquela conversa de bar, né? Ninguém começa a falar em idade astral, né? Não. Agora é que eu estou, nesses últimos 200 anos, eu estou tentando falar nisso o tempo todo. Porque já houve grandes autores que passaram por uns testes de astrólogos completamente bobos que fizeram, até em Paris, deram vários mapas sem o nome para que eles dissessem quem era. E eles se deixaram entrar nessa ilha, que é um absurdo. Você não pode dizer que uma pessoa é a mesma coisa que você ir ao médico e dizer não vou dizer nada. Ele vai ter que adivinhar tudo que eu estou sentindo. Entendi. Bom, vamos continuar? Vamos. Vamos agora para a temida inveja. A inveja é o desejo pelas posses, pelo status, pelas habilidades do outro, né? Que tudo tem e consegue na visão da pessoa invejosa. Eu, particularmente, Maria Eugênia, e a gente estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar, acho a inveja, e eu acho que você vai concordar comigo, o maior dos pecados capitais. Isso é a minha opinião. Porque se você parar para notar, muita gente pode dizer, bate no peito e fala, eu sou irado, sim, eu sou guloso, eu sou ganancioso mesmo, eu sou orgulhoso, e por aí vai. Mas ninguém fala em alto e bom som, eu tenho inveja, eu sou invejoso, porque é uma declaração cabal de derrota, né? De que você não está satisfeito com o que você tem e quer sempre o que você não tem. O que você tem a dizer sobre a inveja? Olha, a inveja, eu sempre chamei, e inclusive está no livro das certezas provisórias, ela é a irmã fracassada da admiração e do ciúme. Sabe? É uma admiração que fracassou. Então, amargou, aí virou inveja. Bom esse termo, hein? Uma admiração que fracassou. Fracassou. Aí ficou amarga. Então, ela envenena mais quem a cultiva do que quem a recebe. Conforme a gradação, a pessoa tem que fazer... Olha, até hoje eu estudo inveja. Todo livro que aparece eu leio. A única coisa que a gente pode se defender do invejoso é fazer uma blindagem e a não falar nada de bom da sua vida perto da criatura. Porque você tem que se defender. Porque o invejoso tem um desejo do fracasso do outro. É um ressentimento atroz. É muito bem escondido na alma, porque ninguém fala que tem inveja. Alguma coisa que está escondida e que o próprio invejoso não consegue tirar, entendeu? Então, ele não quer que o outro seja.
Ele, por exemplo, se tem uma moça que muito bonita entrou numa empresa, ela é muito sorridente, tem uns dentes lindos, é alegre, animada, e a turma ficou pesada do lado dela. Porque não é porque ela é rica nem nada, é tão funcionária como qualquer outra, mas ela é feliz, ela é agradável. Então, as pessoas têm raiva, querem que ela perca, querem que ela não seja feliz. Mesmo, olha, dizem que você conhece a frase do Joaquim Ventura, né, no livro dele sobre os 7 pecados. É fantástico. Não conheço. Ele diz assim, pode ler para você? Claro, evidentemente. A inveja é um vírus que se caracteriza pela ausência de sintomas aparentes. O ódio espuma, a preguiça se derrama, a gula engorda, a avareza acumula, a luxúria se oferece, o orgulho brilha, só a inveja se esconde. Perfeito. Espetacular, né? Espetacular. Muito bom. Espetacular. Agora, uma coisa é a pessoa sentir, por exemplo, inveja de pontual. Eu não estou justificando, não. Essa é uma pergunta para você. É você sentir, um belo dia você sente uma coisa e fala, nossa, eu estou invejando aquela pessoa por isso, por isso. Por exemplo, eu trabalhei minha vida inteira, não consegui comprar nem a casa dos meus sonhos, ou não, enfim. E aí aquela pessoa que apostou R$9 na Mega Sena ganhou 270 milhões de reais. E aí você sente aquela pontinha, poxa, por que não foi eu? Foi essa pessoa. Isso aí é um sentimento que eu chamo de pontual. Isso não é necessariamente uma pessoa invejosa. Estou errado? Não é. Ele apenas está lamentando a falta de sorte dele. Agora, outra coisa também que você falou aí que me chamou a atenção é uma das coisas, e talvez a principal, para se blindar da inveja é justamente não contar ou não demonstrar muito. Isso. Né? Você falou isso. Agora, Maria Eugênia, em plena época de redes sociais, onde você mostra, mesmo que não seja verdade, mas você mostra exatamente só a parte boa da sua vida. O carro que você comprou, a viagem que você fez, os filhos lindos que você tem, ou qualquer coisa de boa que você tenha, você põe nas redes sociais. Então, isso é a anti-blindagem, né? Ou pela internet não pega? Não, eu acho que é uma ingenuidade. É uma pessoa ingênua que faz isso. É muito bobo fazer uma coisa dessa. Você está mostrando para um público coisas que você recebeu, ganhou, no bom sentido ou mau sentido. Sim. Né? Quantas mulheres casaram com um homem rico só para ter isso ou aquilo, mas não mostram o outro lado, o preço que pagam por aquilo, muitas vezes. Okay. Né? Então é meio ingênuo, é meio infantil. É feito criança que gosta de mostrar os seus brinquedinhos para os outros. Você vê, você tem 2 garotos de 4 anos, vai numa casa, eles vão mostrar as bonecas, o carrinho e tal. Então, essa criatura ainda está com 4 anos. Entendi. Né? Ela não tem ideia de que aquilo pode... algumas pessoas vão achar bonito, que sim, bom, sim. Né? E outros vão ficar comparativamente tristes. Mas o invejoso é aquele que não perdoa o sucesso alheio em qualquer área. Aliás, o Tom Jobim dizia isso. A beleza, o sucesso, a riqueza não tem perdão. Então é melhor ficar quieto. É melhor não contar grandeza. Entendeu? Porque é claro que o seu amigo... Quando a pessoa é amiga, você pode contar, porque ele vai gostar. Você compartilha, porque aquilo há uma reverberação positiva, pelo contrário, né? Ele fica rico também. Exatamente. Ele se sente também, que bom que ele comprou aquilo e tal. Entende? Então é um negócio muito genial. Olha,
Genial você falar isso, porque é exatamente a contramão do que o mundo das redes sociais vive hoje, né? Vive, As pessoas, raramente, tem uma outra pessoa que fala coisas não tão boas. Ah, tô com um problema em casa, tô com problemas sérios no é, trabalho. Eu já vi posts assim, vários. Mas aí vira até motivo de chacota das outras pessoas, porque você fala, tá transformando a rede social em divã do é, psicanalista, do psiquiatra, entendeu? Como se as exato. pessoas só tivessem que ter coisas boas para falar ou para mostrar, né? É muito, é muito perigoso isso. Meu pai dizia que no mundo há três tipos de pessoas. Ele contava essa que não é dele, ele ensinava para nós. Sim, Primeiro grupo são pessoas que falam da vida alheia. ok. Contam a história dos outros, quer saber quem casou, quem não casou, como é que foi, e acho. O segundo grupo é quem fala dos acontecimentos do dia. Em francês se diz fait divers. É os fatos do dia, os fatos vários. Ah, sabe que a lei tal passou, sabe que a, a Petrobras As está. notícias do momento, né? O jornal do dia. O jornal. E o terceiro nível, que tem pouca gente, é a ponta da pirâmide, são os que falam de ideias, trocam ideias. E esses são muito poucos. Pois é. Aí é que tá. E é o mais gostoso, na E verdade. é o bacana. E você leva a noite inteira conversando É. com pessoas que trocam ideias. Mas vem cá, a gente chegou a falar do... Não, a gente não falou dos signos. É os signos que têm Plutão muito marcado, porque Plutão rege o nosso nível inconsciente, o que está guardado na memória, lá no baú da memória inconsciente. Ok, É Escorpião e Gêmeos. entendi. Não quero que o outro seja. É uma pessoa surda, tem uma atitude enganosa. E tem que ter cuidado com pessoas muito amáveis demais, Uhum. muito cheias de adoro você, isso e aquilo. Mas É. a pessoa mais esperta conhece pelo olhar, né? Ah, Tem sim, o olhar diz absolutamente tudo, né? um olhar enviesado, né? Muito Não, difícil. o olhar... não, é o popular, aquela história de oi, querida, oi, querido. É aquela pandemia, palavra, né? É, Epidemia de queridos e queridas, e que é, não tem nada de querido, não tem nada de querida, né? é, É só uma reles palavra ao vento, né? esses casais que ficam, oh, meu amor, minha vida, e tal, não tem nada a ver, né? São palavras completamente ocas, vazias, que escondem, às vezes, um sentimento bem amargo. Entendi. Bom, Enfim, vamos passar para o penúltimo dos sete pecados capitais, que é a preguiça. preguiça. Então, a pessoa com esse pecado capital é a pessoa que vive, e eu achei essa palavra perfeita. Eu quero saber se você concorda comigo. É a pessoa que vive em negligência. Então, eu gostei dessa palavra para preguiça, porque a gente associa a preguiça ao Dorival Caymmi, a uma pessoa se deitada na rede, no mar, né, morno, Itapuã, o coco na mão, enfim. Mas não é. Eu acho que a preguiça, como pecado capital, é a procrastinação, é o desleixo, é a morosidade, é a moleza, a lentidão. O que você acha? Olha, eu acho que é um pecado. O Caíme dizia que tinha uma varandinha na casa dele, que ele andava assim 3 vezes ou 4 por dia, e chega de exercício. Essa é a Então, preguiça maravilhosa, né? ele era touro. É um pecado que só prejudica o próprio usuário, Sim. porque o faz perder um dos únicos bens que não tem retorno nessa e nem reposição. A saúde. Não, pior, o tempo. Bom, é verdade. Porque o tempo perdeu, está perdido para sempre. Não volta, nada volta. Você perdeu o seu tempo. A sua vida é um espaço de tempo e consciência.
Se você perder um bocado daquilo, você está perdido mesmo. Sim. Os indianos dizem que lá no céu da Índia tem uma caixinha, cada um que nasce é colocado uma caixinha lá em cima e tem um número de respirações que você vai ter direito aqui. Tantas inspirações e tantas expirações, tá bom? Então, se você gastar muita com ansiedade, com isso, ou sem fazer nada, gastando aquilo só dormindo, realmente é tirado de você. Então, você não se dá conta que você está sendo roubado por você mesmo. Porque todo preguiçoso, tudo que faz é moroso, mal feito, fora de prazo. Né? Esses que são muito, quase inertes. A pessoa, às vezes, é meio bobo, não tem muita iniciativa. É uma pessoa, às vezes, pouco inteligente. Mas é um pecado que ele fica, digamos assim, debitando a ele mesmo. Aquele bicho, a preguiça, né? Sim, o bicho preguiça. O bicho preguiça é extremamente simpático, né? Ele fica lá pendurado um tempão e a banda passando e o mundo vivendo. Ele lá. Mas, afinal de contas, quem são os signos que têm maior tendência na via negativa a serem preguiçosos? Esse tipicamente é o touro e o câncer, né? Porque você vê que os touros, mesmo os touros miura, adoram ficar deitados à noite, tomando aquele vento, né? Curtindo aquele gramado, né? E sem se mexer, sem fazer nada, a não ser que seja muito provocado. E o câncer também, que é lua, né? A lua é o típico símbolo da sua cama, dos seus 10 travesseiros e mantas, etc. Né? O touro e o câncer gostam muito desse conforto caseiro e tem gente que fica dominada por isso. Alguns, assim, um pouquinho de preguiça de vez em quando. Não levam a mal a vida de ninguém. Agora, muita é uma perda. É uma perda na sua encarnação. Entendi. Então, você ficou fora daqui. Passou, né? E passou. É o que Quando você falou. vê, já foi. Já foi. Enfim, e vamos então finalizar os pecados com a vaidade, que para muitos é considerado o pecado capital dos pecados capitais. Para mim é inveja, mas eu estava lendo alguma coisa sobre isso. Tem muitos autores que consideram a vaidade o rei ou a rainha, a soberba, né, de todos os 7 pecados capitais. O que você acha disso? E quais os signos que têm tendência a essa grande vaidade? No negativo, tipicamente, porque tem 3 tipos de vaidade típicas, né? Okay. Fora outras, né? Mas as 3 principais, né? A vaidade se encontra muito no leão, que é uma vaidade física, e no sagitário, que é uma vaidade mental. Então, a vaidade é um excesso de autoestima que transborda do container do ego. Então, tem uns que se acham hoje maravilhosos, né? Existem a vaidade material, intelectual, espiritual. A vaidade material é exibir pertences, é como eu estava falando, como criança com seus brinquedinhos. Então, eles também gostam muito de cuidar da aparência física. Gente que faz cirurgia plástica, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Eles são narcisos. Eles se admiram em todos os espelhos do mundo, né? E, ao mesmo tempo, também se cobram pela beleza, pelo que tem. E também sofrem, porque querem comprar a bolsa tal e o e carro às vezes tal. Não podem fazer isso. Um vaidoso sem dinheiro é um sofredor.
e pode acabar com inveja, né? Ela leva a... No nível da mente, indivíduos muito letrados, detentores de títulos pomposos, eles adoram dar show de autorreferência. Agora, essa pandemia deu uma boa aula para quem era muito vaidoso, né? Todo mundo tem o que tiver, seja quem for, está sujeito, está sofrendo o risco que todos os humanos têm, os dois riscos: ficar doente e morrer. É importante você falar isso, porque eu acho que a gente tem que reforçar, porque a gente, né, vinculou signos com as tendências a um pecado X, Y ou Z. E você agora falou que a pandemia deu essa equalizada, e é uma coisa que se fala muito mesmo, né? Mostrando que nós somos absolutamente iguais. Em fragilidade, então, né? Em fragilidades, em tudo, né? Então, é importante que a gente reforce de que os 7 pecados capitais, que na verdade são 7 nomes, né, que a gente acaba se divertindo, falando um pouco deles, assim, eles fazem parte da essência humana, mas de cada um de nós, né? Eles fazem parte da essência das quase 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra hoje, ou seja, da humanidade. Que a gente é um ser inteiro, um ser complexo, que a gente não é totalmente bom nem nunca totalmente mal, né? É importante a gente frisar isso, né? Isso. Eu acho que agora essa era que está entrando, a famosa era de Aquário, né? A astrologia vai ter um crescimento muito grande, porque ela é um estudo que ajuda a gente a se livrar desses 7 pecados e de outros 70 que estão por aí. Ela nos estuda, faz um estudo tão profundo de uma personalidade com outro vocabulário, é claro, que eu acho que ajuda muito as pessoas, principalmente por 2 grandes motivos. A astrologia, além de mostrar 40% é autoconhecimento, então você se conhece muito mais profundamente, sem engano, aquela leitura toda sobre você. É uma coisa que agrada as pessoas. Um astrólogo vai passar 2h30 falando de você. E a outra coisa é que 60% dela, 40% é autoconhecimento, 60% é autoevolução. Você sabendo de algumas qualidades que você tem e desenvolvendo, você evolui, né? Perfeito. Então, olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez, porque... Obrigada a você também. É uma aula isso. Olha, pessoal, é isso aí. Vamos conversar mais depois, né? Espero. Vamos escolher outros assuntos para continuar conversando. Eu conversei agora com a astróloga, consultora, pesquisadora e escritora Maria Eugênia de Castro, mestra da astrologia há mais de 40 anos, que nos deu o privilégio, né, de compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui no Fala com Lore. Eu lembro a vocês também que a Maria Eugênia é estudiosa do budismo também e autora de muitos livros, falamos já, incluindo a recente coleção Conheça Melhor o Seu Signo. São 12 livros, cada um sobre um signo, né, com o diferencial de abordar cada um deles exatamente sobre o que a gente falou agora, em suas formas positiva e negativa, o que não é muito comum encontrar. Então, eu já li a coleção inteira, já posso até dar palpite, Maria Eugênia, baseado lá no... mas não vou nunca passar disso mesmo, só dos palpites mesmo. Eu posso dizer uma coisinha só? Claro, evidentemente. Essa coleção tem uma coisa diferente. Nós contratamos um caricaturista de Belo Horizonte e ele fez umas caricaturas ótimas. São fantásticas. Que é uma brincadeira com o dono do signo, aqueles desenhos, né? Um desenho riquíssimo. Você olha para o desenho desse cara, desculpa, eu não sei o nome, se você se lembrar, e você vê o signo. Pela sensibilidade que ele tem de fazer cada imagem. É maravilhoso. É fantástico. E é extremamente
barato, como diz o Milor Fernandes, né? Livro é um objeto barato, informativo, portátil, durável e que nunca enriça. Viva o Milor, o grande e eterno Milor. Pessoal, muito obrigado pelo interesse em nos ouvir até o final dessa conversa. Não deixe de enviar suas sugestões de bate-papos com a Maria Eugênia, com outras pessoas, sugestões de assuntos, quem você gostaria de ouvir aqui conversando comigo. Vocês estão vendo, é uma conversa sem cortes, sem edição, os erros, falhas, as bobagens que eu falo estão aí expostos sem filtros, né? Então, é isso. Um beijo a todos, até a próxima conversa, pessoal. Maria Eugênia, muito obrigado e tchau. Até a próxima. Muito obrigado também. Obrigado. Tchau. Um abraço e até abraço. breve. Até breve. Tchau.